Olá, pessoal! Vamos dar continuidade a mais uma microaula do projeto da FAENE, Faculdade de Negócios, sobre o comando do professor Ricardo Carreira. Professora Valesca Trin está aqui com vocês e, como falamos na parte 1, nós vamos falar agora na parte 2 sobre as competências para 2020, considerando os novos tempos. Diante de quê? Diante do propósito da liderança inspiradora, né? Nós vamos observar que ao mercado atualmente, diante de tudo que aconteceu nos últimos meses, nas últimas semanas e no último mês, né? As empresas fazem muitas perguntas, fizeram muitos questionamentos imediatos da noite para o dia. Foi preciso transformar muita coisa, foi preciso transformar e rever seus processos para que, diante do grande impacto que nós estamos passando, o que é preciso fazer? A gente vai ver que essas novas competências, elas vêm diante de um cenário onde ele diz para a gente com muita clareza, gente, não tem segredo, não tem uma nova caixinha, não existe um novo elemento, a gente não chamou os Vingadores para vir ajudar a gente. E o que que a gente entende, né? Que eu preciso de coração, eu preciso de raciocínio, mas eu preciso de coração. Isso significa o quê? Que eu preciso de uma liderança diferente, eu preciso de uma liderança humanizada, aquilo que falamos. Então, nós vamos observar que existem, foram identificadas, foram pontuadas. Nós utilizamos aqui como base um estudo feito pelo pessoal da Great Place to Work, né, uma das grandes consultorias renomadas do mundo, e que eles trazem um trabalho maravilhoso para a identificação dessas competências, e a gente humildemente concorda com o trabalho e vem aqui colocar para vocês como um ponto de explanação e reflexões futuras. Vamos ver? Trouxe a imagem que nós já vimos na primeira parte do professor César Souza sobre liderança inspiradora, para que nós possamos fechar literalmente o nosso foco nesse momento para dois momentos muito ricos que ele deixa nessa imagem, nessa mensagem visual para a gente. Ele trabalha muito bem a questão da valorização do intangível e ele deixa muito claro a importância do cliente no centro, né? Quem é o cliente no centro? Esse cliente no centro, eu vou trazer para a gente a questão do cliente interno. Eu não vou nem mexer com o cliente externo, eu vou mexer com o cliente interno, com esse que está do nosso lado, com esse que a gente precisa trabalhar todo dia, e é esse que precisa passar por mais uma escala de evolução, por mais uma escala de transformação. E vou chamar a atenção para esse outro momento aqui vermelho, que eu deixei para vocês aqui, tá? Sobre as atitudes do líder. Então, esse é o nosso grande, eu diria a vocês que é a nossa grande fonte de inspiração, para que a gente possa falar agora dessas novas competências, do que realmente a gente precisa prestar atenção nessa grande passagem, né, do momento. Não devo esquecer que nós já estamos literalmente em fases avançadas desse processo de revolução digital, dessa transformação digital. A nova sociedade, ela já está aqui, ela já está batendo a porta, ela está muito perto de nós, ela já começa, né, a dizer qual vai ser a trilha, qual vai ser o formato dela. A gente não tem tudo pronto, mas ela já começa a sinalizar e ela deixa muito claro que eu preciso de pessoas, eu preciso de coração, eu preciso de ser humano, eu vou precisar dessa preocupação com a natureza, com o meio ambiente, como é que vai ser esse novo mundo depois, essa nossa preocupação com o processo de educação, então esse entendimento com o outro, isso tudo ela já está dizendo para a gente, já está apontando, né? E ela deixa claro que o quê? Ela vai precisar de uma liderança diferente e humanizada. Então é em busca disso que a gente vem trazer para vocês quais são essas grandes competências destacadas. E aí eu faço um ponto de observação. Nós estamos literalmente em processo de mudança. Eu estou, vocês estão. Então, o que a gente precisa trabalhar? A gente precisa pontuar que alguns hábitos existentes em nós precisam mudar. E eu destaco aqui 5, concordando muito com o trabalho que eu falei para vocês inicial, e faço algumas, como eu costumo dizer, eu faço algumas sugestões transversais para que a gente compreenda de onde isso vem e para onde que isso vai, né? Então, a primeira que o trabalho aponta para a gente diz o seguinte: líderes devem mudar, sob o ponto de vista de que socializar sempre com os mesmos membros do time. Eu hoje, como líder em formação,
eu preciso compreender que eu preciso ouvir pessoas, eu preciso estabelecer minha escutativa mais do que nunca, eu preciso perceber novas sensações e eu preciso me colocar à prova de outras pessoas. Outras pessoas têm razão, outras pessoas diferentes daquelas que eu escolhi para estar no meu time também são pessoas necessárias neste exato momento. Eu não preciso necessariamente agora das pessoas com excelência técnica, eu preciso de pessoas agora com excelência humana. Então, eu preciso entender que eu preciso me socializar. Então, frases aquelas, eu gosto assim, eu só faço assim, eu só quero assim, a gente vai precisar rever, né? Quem já me ouviu um dia, nessa hora eu digo assim, se afastem da síndrome de Gabriela, tá bom? Segundo ponto, valorizar o cumprimento de metas no lugar de conversar com as pessoas. O que eu vou dizer aqui? Que sejamos menos frios. É o momento da gente sentir. Eu brincaria agora e diria para vocês, é o momento da gente queimar o dedinho e sentir novas sensações. Então eu preciso entender que eu tenho, né? Lembra da régua? Eu tenho que vender 10, mas no atual momento não está dando para vender 10. Eu vou vender 5, eu vou vender 2. No atual momento, eu tinha, né, até ontem, eu tinha um mapa maravilhoso que eu tinha que escalar, escalar, escalar e tinha que cumprir. Mas hoje não está dando. Então, o que é prioridade para mim, né? O que é prioridade? É ter as pessoas comigo, é saber das pessoas, né? É aquele bom dia diferente. Bom dia, como é que você está? Sua família está bem, as pessoas queridas para você estão bem, então a gente precisa fazer pelo menos mais 2, 3 perguntas e entender que o número é necessário, mas que eu preciso realmente conversar com as pessoas. As pessoas estão muito abaladas, as pessoas precisam falar hoje de equilíbrio emocional, né? A gente não pode perder tudo aquilo que a gente falou na primeira etapa. O terceiro ponto que nós precisamos trabalhar nesse processo de mudança, nesse novo momento do olhar, é ignorar o que está acontecendo na vida pessoal dos outros, que está um pouquinho, né? Eu avancei um pouco e falei logo do terceiro. Então, quem são essas pessoas? Onde é que elas moram? Né? Falando da nossa realidade, do estado do Maranhão, da cidade de São Luís, a gente, eu, com muito respeito a tudo que está sendo falado, eu não tenho só Covid para me preocupar. Eu tenho áreas de risco, eu tenho enchente, eu tenho dengue, eu tenho hanseníase, eu tenho tuberculose. Eu tenho tantas coisas, eu preciso trabalhar um processo de educação e com isso eu preciso saber o que está acontecendo na vida das pessoas, tá? Sentir que alcançar os objetivos está inteiramente em suas mãos. Líder em formação, querido, você precisa de pessoas com você. Chegou um momento em que a gente, de verdade, a gente não tem todas as respostas, não temos mais. É hora da gente buscar ajuda, é hora da gente estudar bastante, é hora da gente ler muito, é hora da gente trocar ideias, é hora da gente de verdade trabalhar um pouco o nosso calibre da timidez. Lembra que eu falei ontem que eu faço parte um pouco desse grupo, né? A gente precisa entender que a gente tem muito conteúdo e que a gente também pode aprender muito conteúdo com outras pessoas, com outros pontos de vista e com outras reflexões. Então, dar as mãos nesse momento é a melhor coisa e não acreditar que tudo está só em suas mãos. Combinado? E a quinta observação, o quinto hábito, né, que líderes em formação precisam calibrar isso de forma diferente, é acreditar que mostrar suas competências técnicas mais do que as competências softs ainda fazem a diferença. Eu vou lembrar bem de uma passagem minha, à época, quando eu trabalhava na Vale, eu tinha uma parceira que sempre, né, ela tinha algumas reações muito interessantes. Ela empolava muito, era muito técnica, olha lá, deixa eu arrumar. Muito técnica, a menina espetacular. Mas quando colocada sob pressão, ela empolava. E ela não entendia bem o que acontecia, né? Então eu conversava muito com ela, conversava muito para que ela pudesse identificar aquela sensação. Olha só, tem um tempo isso aí, né? Então, hoje, mais do que nunca, gente, que nós sejamos e tenhamos tecnicidade, é preciso. Afinal de contas, mexer com tantas ferramentas da noite para o dia, afinal de contas, conseguir convergir todas essas metodologias que eu tenho falado nos últimos meses, nas últimas aulas, nos últimos temas que trabalham uma transversalidade muito grande, é Scrum, métodos ágeis, é Lean, é qualidade, é ISO, é tanta coisa. Então, a gente precisa de tecnicidade, a gente precisa estudar, a gente não pode deixar de estudar, não. Tá? Para que a gente tenha fundamentação, para que a gente não fique lá no grupo dos achômetros, né? Como eu costumo dizer. Então, que horas que você deixa de falar acho?
líderes em formação. É a hora que você estuda, que você fundamenta e aí você vem para frente. Então a gente precisa disso sob algum efeito, tá? Mas nesse momento, novos tempos, nós precisamos calibrar as nossas habilidades soft. O que é isso, né? A gente precisa entender e calibrar as nossas habilidades comportamentais, as nossas habilidades sociais. E com isso, o que eu digo para vocês, né? O mercado ele grita, o mercado ele está deixando isso muito claro. Então ele reconhece hoje que as aptidões pessoais e comportamentais de cada um fazem uma grande diferença, né? Porque da noite para o dia nós precisamos colocar as pessoas todas para trabalhar em home office. Então pessoas ficaram nervosas, pessoas pensaram que fossem perder seus empregos de imediato. Não se questiona nesse exato momento o que ainda acontece, né? Muitas empresas estão precisando desligar, mas outras empresas estão fazendo um esforço muito grande diante do que o estabelecimento do governo começa a demonstrar para as empresas. Mas o mercado ele diz assim, gente, eu preciso agora de vocês e vamos todo mundo se ouvir, vamos todo mundo se falar. E aí é importante que de verdade a gente compreenda o que são essas soft skills, né? O que são elas, pelo menos entender como é que elas se mostram para a gente. E aí eu trago alguns exemplos para vocês, né? Alguns exemplos de soft skills que são apreciados pelos recrutadores e isso vem sendo, né, colocado com uma força muito interessante. E aí vem a comunicação interpessoal como, né, eu diria como a campeã. Eu preciso saber me comunicar. Líderes em formação desenvolvam a comunicação a cada dia. E o se comunicar é aquilo que a gente falou um pouquinho na primeira parte. Eu preciso ser um emissor capaz de fazer com que o meu receptor compreenda e entenda o que eu preciso ter de retorno. Então, quando isso acontece, a gente de fato consegue comunicar e a gente consegue compreender e consegue entender muita coisa e esses resultados que a gente tanto almeja, o que essa organização tanto deseja, ele de verdade vai continuar sendo buscado, né? A persuasão, a proatividade, a resiliência, eu diria a vocês que ela pega um pódio junto com a comunicação, a empatia, a liderança, a confiança e várias outras que nós não podemos deixar passar, né? Então, associado a isso, a gente realmente agora faz a pergunta: quais são as competências para 2020, gente? Né? Quem são elas, considerando os novos tempos? Quais são essas competências indicadas pelo trabalho do Great Place to Work, né? Para que a gente pudesse compreender o que é preciso fazer e o que é preciso alcançar para esse 2020. Eu estudei bastante, concordei muito, acrescentei algumas coisas e deixo aqui para vocês para a gente conversar um pouquinho. Olha lá, competências. E número 1, né? No primeiro lugar, a gente tem aí a confiança. Qual é o destaque que eu faço? A confiança aqui é para que a gente consiga compreender que é preciso relembrar que eu tenho duas coisas muito fortes, que é o meu equilíbrio e o meu foco, que precisam ser mantidos, tá? Estabelecidos, e entre os pares mais do que nunca. Por quê? Para que a gente consiga manter esse negócio, para que a gente consiga sobreviver, eu preciso entender que há a necessidade de inovação e desse trabalho em equipe. E só com a confiança que a gente vai conseguir manter isso, né? Então a gente vai precisar mais do que nunca. E quando a gente fala agora de necessidade de inovação, nós precisamos ligar todos os botões, e entender que essa empresa vai ser outra amanhã. Ela vai ser outra daqui a 30 dias. Ela vai ser outra em setembro. Então a gente precisa de verdade estabelecer elos de confiança a partir de todo o pilar trabalhado dentro de liderança inspiradora. Todas as inteligências são chamadas e a gente precisa realmente humanizar esse conceito todo e entender como vai estabelecer esse elo de confiança. Gente, em segundo lugar, a liderança acessível, né? Independente do que já falamos até agora, a gente precisa de verdade, gente, se aproximar e conhecer pessoas diferentes do nosso time. A gente precisa se aproximar delas. Eu falei um dia desse em sala de aula que a gente precisa estar perto das pessoas transformacionais. São aquelas pessoas que têm pelo menos 3 níveis de conceitos
né? Muito fortes. Ela estuda bastante, pelo menos 3 áreas são muito fortes para ela. Então ela tem muita coisa boa para dizer. Essa pessoa tem muita coisa legal para te dizer. Ela abre teus olhos, ela desperta novos olhares, ela conversa com você e te deixa sempre, né, um mar de gratidão para você de conhecimento. Então, de verdade, estabeleça uma liderança acessível. Se é acessível, não é só aquelas frases rotulares que a gente escutou algum tempo atrás. Ah, mas a minha porta está sempre aberta. Você pode entrar para conversar comigo a hora que você quiser. Liderança acessível é aproximação de pessoas, aproximação para conhecer novas pessoas e fazer assim com que você já tem de conhecimento, tá? É preciso um liquidificadorzinho aí. Terceiro ponto, contratar com um olhar para a diversidade. Gente, nós já falamos disso. Professores que trabalham na área de gestão de pessoas têm falado com muita força nessa questão de diversidade. Mas agora é hora, tá? De verdade, da gente se despir das próprias preconcepções, nossos preconceitos estabelecidos e a gente entrevistar pessoas potenciais, candidatos potenciais. Se a gente já vem de um mercado em crise nos últimos 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, a gente agora está num caldeirão que a gente tem pérolas incríveis dentro dele. Então, se despeçam, né? Dispam, deixem essas coisas ruins, coisas que ficam impregnadas em nossas mentes, para que a gente de verdade consiga olhar coisas muito legais e que a gente possa trazer para o time e agregar valor, tá bom? O quarto, olha a quarta competência aí, aprendizado constante. Gente, não tem um dia que eu não receba uma lista de lugares que estão ofertando cursos de graça. Inclusive, a turma da educação precisa repensar, precisa pivotar, precisa fazer tudo Murilo Gun é convidado aí para poder fazer a gente repensar isso tudo, porque vive-se um momento onde o ensino foi franqueado, ele foi dado, ele está liberto, né? Então, vamos aprender, né? Líderes em formação, cliquem nos sites, cliquem nos ambientes, cliquem nas plataformas e vamos aprender, vamos aprender. A gente não sabe tudo. E mais do que nunca, a gente acreditou que estivesse com o modelo em nossas mãos, a gente acreditou que estivesse com algumas respostas e que a gente conseguiria fazer uma fórmula matemática aqui e que tudo tivesse ok. E de repente, nós não estamos ok. É preciso estudar muito e a gente conseguir redesenhar esse novo mapa aí, tá? Olha a quinta competência aparecendo pra gente, a empatia. Gente, aqui, o que eu deixo aí de ênfase? Uma liderança mais empática consegue cuidar melhor das pessoas, mas não esquecendo. É aquela frase que eu digo sempre, mundo que gira, né? Mundo que roda. A gente sempre precisa de resultado. Essa empresa precisa existir. Ninguém abre uma empresa com dia para fechar, né? A gente não quer isso e vai continuar. A gente não quer fechar. A gente quer reinventar. Nós estamos presos, nós estamos ainda com muito medo. A gente precisa de verdade escutar muito, conversar muito para reverberar, para que essa sensação, essas coisas chamadas oportunidades, elas de verdade se transformem para cada um de nós, para os líderes em formação, aqueles líderes gestores, os líderes donos de negócio, para todos os níveis de líderes no mercado. Então eu preciso de verdade entender que se eu cuidar das pessoas, né, aqui vale tudo, quem já fez treinamento na Disney, o encantamento, entender o grande princípio da Disney, um dos grandes objetivos, que cada um que faz parte da empresa é um cast member, né? Ele é um astro dentro da empresa. Então eu preciso ouvir todos. É hora de verdade da gente se colocar no lugar do outro, a gente entender o que ele tem de bom, entender o que ele tem de dor. É importante para a gente, porque é a partir dessas visões, é a partir dessa sensação, a partir dessa colocação do líder em formação, é que a gente de verdade vem com novos significados, tá? Então vamos aproveitar e estabelecer realmente essa quinta competência. E a resiliência, né? Ela vem como a sexta competência para a gente. E aí, o que eu trago para vocês de muita força? A capacidade dos seres humanos em se adaptarem. Gente, nunca foi tão solicitado o reforço
da resiliência em cada um de nós. Então, que sejamos aptos e que estejamos aptos a de verdade a esse novo momento de adaptação, a esse novo mercado, esse novo horizonte que aparece, que aponta para nós e que de verdade a soma dessas competências nos faça um ser melhor, um líder humano, para que a gente de verdade consiga compreender o que é e como será esse amanhã. E aí, como ponto de reflexão agora, né, para fechar, eu amei muito a frase de Luciana, e aí ela diz o seguinte: nesse momento agora é importante pensar em um mindset de multiplicidade no contexto da empresa. Olha só a riqueza. Isso envolve questões geracionais, diferentes vínculos empregatícios, nacionalidades, culturas, se é virtual ou presencial, para além do gênero ou etnia. Então, tudo vale a pena. Todo mundo é importante. E tudo o que está acontecendo, anotem, para que vocês consigam compreender com um pouco mais de tempero, de verdade, o que está acontecendo e o que pode ser feito. Porque novas perguntas virão, novos encontros acontecerão. E a gente vai dar continuidade a essa temática muito interessante e que transforma a gente e que vai fazer com que a gente de verdade tenha novas organizações para que a gente consiga continuar alcançando esse resultado, agora sob a perspectiva de novas estratégias, de novos olhares e de muita liderança. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro.